Olá, boa tarde. Boa tarde, a Nayara entrou. Boa tarde, Nayara. Daqui a pouco já entra mais o pessoal. E hoje é dia da nossa live com a GoBots. O Índio, o Vitor. O GoBot já está entrando aí também. Boa tarde, pessoal. Essa semana estamos aqui com uma sequência de lives para estar trazendo aqui um conteúdo diferenciado. E dentro dessas lives nós pegamos aqui alguns convidados. Na segunda-feira veio a Betânia falando sobre importação. E hoje nós estamos aqui com o Igor da GoBots, que vai passar sobre a ferramenta, vai passar um conteúdo bacana pra gente aqui. O Pelzinho tá fazendo uma pergunta aqui. Luiz, quantos anúncios do mesmo produto você indica para quem está começando? Então, Pelzinho, não tem assim um número mínimo, um número máximo de anúncio que você vai fazer, tá? Você pode fazer aí desde 4 anúncios. O interessante é você fazer o anúncio no clássico, o anúncio no prêmio, o anúncio no clássico com frete grátis e o anúncio no prêmio com frete grátis também, tá? Esse é o interessante, você fazer uma pesquisa correta. Se você fizer um monte de anúncio que seja um anúncio ruim, não vai adiantar nada. Então, é melhor você fazer vários anúncios que tenham maior conversão do que se você fizer um anúncio que converte, do que você fazer 20 que não converte nada, você não faz da forma correta e você vai ter trabalho de nenhum jeito, tá? O Rony, boa tarde, Rony. Vamos chamar aqui. O Igor já tá online aí. Fala, Opa, Luiz. boa tarde. Tudo bom, querido? Tá bom? Eu tô bom demais. E aí, como é que estão as coisas? Muita live, muito conteúdo aí? Ah, graças a Deus tá bom. Conversando, então, falando com o pessoal aqui, começando segunda-feira aqui sobre importação da China com a Betânia. Hoje é contigo, aí sexta-feira eu vou fazer uma sobre Mercado Ads. Oh, que benção, hein, cara? Eu vou assistir, viu, Luiz? Cara, é bom o conteúdo ser bom, hein? Cara, vou estar ali de olho, hein? É isso aí. Agora, bom, queria primeiro, né, te agradecer pela sua oportunidade, cara. Eu tô aqui com a maior autoridade aí do e-commerce brasileiro. Eu aqui, humildemente, aqui da GoBot só. Espero fazer um bom trabalho aí, Luiz. E depois você me avisa aí se eu tô seguindo no caminho certo, se eu não tô. Opa! Então pessoal, aqui para quem está começando, está chegando agora aqui, vou me apresentar. Meu nome é Luiz Gustavo e eu sou consultor no Mercado Livre. E junto com o Igor, nós estamos em um treinamento junto lá com o Mercado Livre para ser consultor certificado do Mercado Livre. E nós fizemos uma parceria hoje aí de trazer um pouco vai trazer sobre a GoBots, vai explicar para vocês aqui, trazer um conteúdo sobre a GoBots. E o Igor aí se apresenta, pessoal, fala um pouco de você. Bom, legal, pessoal. Muito prazer estar aqui nessa tarde aí de quarta-feira com vocês, né? Eu sei que é corrido e agradeço muito essa oportunidade de passar aí uma horinha com vocês. Bom, basicamente, deixa eu me apresentar, eu sou o Igor, eu sou o Key Account Sales ali, o gerente do programa de parcerias da GoBots, e basicamente eu passo meus dias falando ali com lojistas que poderiam ser potenciais parceiros da GoBots, né? Eu sou formado ali, para quem, né, tem essa curiosidade, em ciências sociais, então
essa parte de ser comunicador, né, de gostar muito de estar na frente das câmeras, eu acho que é bastante comigo, assim, e por que que eu penso nisso, né? Eu acho que a questão da democratização do conhecimento, né, é algo muito importante quando a gente está falando de uma startup, né, está representando uma empresa e principalmente falando de algo que trabalha com a vida de vocês, né, a vida de todo mundo que está assistindo é muito relacionada ao e-commerce, né, depende disso. Então, é o que nós acreditamos aqui como empresa que, cara, dá para fazer um trabalho legal, e existem algumas coisas que podem fazer com que a gente tenha um resultado ainda mais interessante, né? Então, para quem não conhece, a GoBots é uma solução de inteligência artificial para o Mercado Livre, certo? Então, a gente trabalha com a questão dos dados, né, com a questão das comunicações aqui como um aplicativo certificado, conseguimos aí o Platinum no ano passado. Então, isso nos dá a validação, né, e um pouco dessa autoridade para falar um pouquinho sobre a realidade do Mercado Livre, né, a realidade do e-commerce e principalmente do uso da tecnologia de inteligência artificial para isso. Bom, acho que né, de introdução era aí. Só deixar um adendo aí, pessoal, nós como consultores, né, nós podemos informar, passar para vocês empresas como a GoBots, né, empresas certificadas do Mercado Livre, em que você pode estar usando no seu e-commerce, estar usando no Mercado Livre, sem você ter problema, né, porque hoje a gente vemos aí bastante ferramentas no mercado, mas infelizmente aí não são certificadas, pode trazer problema na sua conta, você perder sua conta no Mercado Livre, você ter bloqueio, gerar sérios problemas aí. Então, é por isso que é interessante a gente ter uma ferramenta que seja certificada, né, dentro do Mercado Livre, né, Igor? Precisamente, né? É claro que eu não sou contrário, né? A galera que está começando ali não tem essa certificação ainda, né? Mas é preciso a gente ter muita cautela com o que a gente vai colocar dentro da nossa loja, até porque, obviamente, ninguém quer perder a conta, ninguém quer ser bloqueado, né? Então, é sempre interessante, quando você está atrás de um aplicativo, ir direto pela página do Mercado Livre, que isso pode te ajudar, obviamente, a encontrar a pessoa certa para aquilo que você busca. E, principalmente, né, faz essa curadoria, que é até melhor, porque lá já está todo mundo que é legal e tal, cara, é só você ir lá e escolher, né? É muito mais fácil. Também que é a mesma coisa do processo de compra, né? Que é um pouco do que a gente vai falar. Isso. Eu acho que é interessante, Luiz, se você me permite, né, eu explicar um pouquinho para o pessoal de como que a gente chegou nessa solução, né, o que que a gente pensa aqui, qual que é a nossa crença. A palavra é primeiro de tudo. Pode... velho, não me dá a palavra não, que senão, cara, eu desembesto a falar aqui, ninguém me para mais. Mas legal, Luiz, obrigado, né. Seguinte, o que que a gente contextualiza pensando em Mercado Livre e da onde que a gente surge, tá? A GoBots, ela veio com o seguinte desafio, né? E por que que a gente existe? A gente sabia que queríamos trabalhar com inteligência artificial. Mas, cara, inteligência artificial, por si só, ela não é muita coisa, né? Até os robôs lá do Exterminador do Futuro, eles tinham um propósito, né? Que era acabar com a Terra lá e tal. Então, pô, beleza. Se os robôs, eles precisam ter um propósito, a gente pensou num desafio que era compartilhado por muitas lojas do Mercado Livre que vieram pra gente. Eles falaram assim, Igor, pô, eu tenho esse desafio aqui de responder as perguntas do Mercado Livre. Né? Por quê? Eu poderia muito bem colocar 50 pessoas aqui para atender e aí eu dava conta de todas as minhas perguntas lá. Ficava lindo, respondia tudo em 1 minuto, beleza. Só que daí o tempo de ócio dessa pessoa e o salário dessa galera, né? Então essa coisa não se sustenta. Só que, beleza, qual que é a linha tênue em que eu consigo colocar um número X de pessoas e aí continuar mantendo esse SLA de atendimento? Então, esse desafio, ele é muito grande, principalmente para quem está começando e quem já é uma grande empresa, né? Porque quem está começando é o empreendedor, né, Luiz? Que é a realidade que você compartilha, né?
que é Isso justamente, é cara, verdade. eu tenho que fazer tudo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí eu tenho certeza que, tipo, todo mundo que está assistindo a gente tem uma coisa que faz no dia a dia, que, cara, eu detesto fazer esse negócio, mas eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer isso aqui, porque senão eu não vou crescer. Aí você pensa, quanto mais simples é essa tarefa, ela se torna mais degradante. Não é degradante, né? Porque isso traz, obviamente, uma graça, mas na verdade ele é mundano, né? Uma coisa que, cara, pô, eu não aguento mais fazer isso, e por que que eu não automatizo isso? Eu vou dar um exemplo bacana aqui, por exemplo, né? Eu, do comercial aqui da GoBots e tal, cara, eu mando muito e-mail, né? Eu vou lá e fico digitando e-mail. Por que que eu vou ficar digitando e-mail toda vez se eu vou mandar um e-mail pra galera, né? E todo dia eu estou fazendo isso por 8 horas por dia. Eu preciso pensar em formas de automatizar. Só que aí quando a gente olha para o Mercado Livre, a gente não tem essa visão, né? De que tem tarefas lá que eu entendo que é mundana, mas que eu continuo fazendo no automático, né? Na roda do rato ali. Então o desafio que a gente veio é, cara, vamos pensar um pouco fora dessa rodinha aqui e trazer a inteligência artificial para automatizar esse processo. Foi aí que a gente colocou o robozinho lá para trabalhar e hoje, né, de 2016 para cá, a gente trabalha com mais de 500 lojas. Então, quer dizer, não era uma dificuldade só nossa, né? Era uma dificuldade muito compartilhada. Porque, assim, o porquê é muito fácil de estabelecer, né? A gente tem uma tarefa mundana, beleza, vamos, né, tentar fazer com que ela seja mais automatizada. Mas, principalmente, a gente pensando que a gente precisa revolucionar a forma com que a gente pensa no e-commerce e no marketplace. Porque eu acho que essa questão de você pensar um pouco fora da caixinha, né, pode trazer mais solução. Então, por exemplo, mesmo a própria criação dos anúncios, né, Luiz, que é algo que a gente está vendo bastante ali no desafio de se tornar um consultor, né, que o pessoal também tem muita dificuldade com isso, né, de fazer um anúncio um por um, né, e tal, que também é algo que é automatizado, né, ou também a gestão do estoque. Então, são coisas que você, como lojista de e-commerce, compartilha em comunidade e mesmo assim você não chegou para você a informação de que você precisa automatizar isso. Então, para isso que a gente vem com essa ideia de fazer live, de fazer podcast, de fazer webinar, de fazer, cara, qualquer conteúdo, redação e qualquer coisa que você me colocar para fazer, eu vou fazer, porque eu acho que essa palavra aí da automatização, ela tem que chegar, né? E como que, então, essa automatização ela acaba se dando? Tirando a tecnologia, tecniquez de lado, né, simplificando demais aqui a questão da tecnologia, a gente pensa na inteligência artificial aplicada dentro do marketplace em vários pontos, mas dois principais. Pensa o seguinte, né, eu como lojista, cara, eu recebo aqui, sei lá, 100 pedidos por dia, 200 perguntas, 500 mensagens, né? E, sei lá, né? Faturamento aí de, sei lá, 10 mil por dia. Enfim. Olha a quantidade de dados que a gente está falando que eu tenho por dia, né? E eu não aproveito disso para nada. Eu não penso em processo, eu não penso em que é essas perguntas frequentes aqui, eu só vou lá e respondo. Beleza, respondi aqui, próximo. Respondi aqui, próximo. É o famoso, não é só apertar o parafuso, né, Luiz? Então, ao invés da gente apertar esse parafuso, né, a ideia aqui é, cara, compra uma parafusadeira automática, né? Que aí ela vai e resolve isso aí para você. Então, é assim que é o como. A gente pensa, olha para a loja e fala assim, cara, da inteligência artificial a gente analisa. Beleza, você recebeu 500 perguntas aqui de produto original. Ou seja, isso aqui não está claro no seu anúncio. Porque senão você não tinha pergunta em relação a isso. Certo? E aí você aplica isso e constrói um novo anúncio. Construir um novo anúncio sobre o produto ser original, cara, sucesso. Aumentei as vendas. Até tem um case, eu só não vou nomear, obviamente, a loja, né?
mas que a gente trabalhou justamente essa questão. O cara vendia televisores, né? E aí televisão é aquele negócio, né? Todo mundo quer ter aquela TV chique, pá, 50 polegadas aqui, né, e tal, com Netflix, não sei o quê. E principalmente, eu não quero ter que ficar, né, abrindo a Netflix no celular, porque agora eu tenho uma TV de 50 polegadas aqui, eu quero, né, ter uma tela de cinema aqui em casa. Qual que foi a sacada? A gente analisou que as perguntas, era a maioria assim, ó, tem Netflix? Tem Netflix? Tá, pá, não sei o quê, tem Wi-Fi? O que mais, né? Navega na internet. Ou seja, não bastava eu colocar que era uma Smart TV, né? Eu precisava colocar que a TV com Netflix no anúncio. Colocou TV com Netflix, sem brincadeira, aumentou em 10 a 13% ali a porcentagem de vendas desse anúncio. Tá? É o gatilho, então, né? É o gatilho, cara, exatamente. Principalmente porque o cara que entra no Mercado Livre, ele tá num shopping center. Se você não dá aquela informação para ele ali na hora, já era. Cara, eu vou olhar o outro vendedor aqui do shopping e, né, ele vai comprar de mim. Como o Ale falou aí, cara, pensar com a cabeça do cliente é fundamental, né? A gente tende a pensar muito como empreendedor, cara, em margem, em ads, e, cara, o que mais, né? Em importação, exportação, cara, vou, sei lá, comprar em atacado, à vista, para ganhar desconto. Mas aí, no final das contas, talvez se você colocasse uma palavrinha a mais no seu anúncio, você vendia muito mais do que você ficar diminuindo margem, não sei o quê. E o segundo ponto... Pra gente tem coisa que é óbvio, né? Mas pro cliente não é óbvio. Então você tem que fazer o óbvio. Exatamente. Fazer o óbvio. E aí Boa tarde, Eric. Tudo bem? Uma dica legal que a gente também dá aqui é da gente olhar na página de tendências, né? Uma coisa que foi legal, Luiz, eu não sei se você reparou, há umas 2 semanas atrás, o produto que estava mais em tendência ali no segmento de acessórios era mochilas, né? Mochila, pá, beleza. Só que era mochila com U, não com O. Ou seja, quem tinha um anúncio mochila com U, cara, estourou de vender, o cara era felizaço, né? E daí que tá com O, com U, com Z, com X, o cara pesquisou, comprou, velho. Deixa eu ver só o que o Ale falou aqui. A gente está muito inserido no negócio, acho que todo mundo entende. Exatamente. Então, e principalmente, né, porque você já está acostumado com as terminologias, né, cara, Smart TV, por exemplo, ou celular. Celular é bom, né, cara? Ou câmera, porque você, tá, beleza, a câmera tem 48 megapixels. Eu, Igor, cara, que sou leigo, eu não entendo nada. E 48, podia ser 60, 120, 300. Porque para mim não faz diferença, né? Então, se tivesse lá câmera boa, beleza, é essa que eu quero, né? De ótima qualidade e tal. Então, óbvio que esse é um exemplo meio besta, né? Mas é só para a galera entender que, geralmente, você vai ter uma quantidade absurda de dados em relação a isso, e o robô, ele tem esse papel de, cara, analisa ali quais são esses dados, o que é importante, e faz com que você tenha conversão. Câmera para fotos incríveis, né? Essa é pro Luiz, esse anúncio aí ele vai comprar na hora. Em breve não vou investir mais. Tá certo. Legal. E aí, o segundo ponto, né? A gente falou aqui de colocar as coisas no anúncio e estudar os dados e tal. É as perguntas, né? A gente tem que responder rápido. Beleza. Tem que responder rápido, né? O Igor aqui da GoBots falando. Gente, não é, tá? A gente teve aula ontem, inclusive, disso, mas eu já sabia dessa informação, né? De que o comprador, ele vai ter um tempo de ele analisar o seu anúncio, vai ser no máximo 10 minutos. Só que a jornada é a seguinte. De 2 a 5 minutos, ele tá olhando o seu anúncio. Tá lendo lá o que você colocou na descrição, tá vendo as perguntinhas, beleza. Passou de 5... ele já entendeu o que é o produto. Ele vai procurar qual que é o mais barato, ele vai procurar concorrente, ele vai dar alguma forma. Exatamente, Eric. E aí, passou de 5 minutos, ele vai procurar, né, um concorrente. Passou de 10, ele não vai comprar nem com o seu concorrente. Por quê?
Porque ele recebeu um WhatsApp da avó, né? Aí ele foi lá, trocou uma ideia com a avó dele lá, e aí ele só vai lembrar da compra, irmão, cara, daqui 10 dias. E aí esses 10 dias pode ser a diferença de você ficou com o produto parado lá no pool, né? Então, é aí que está o X da questão. Responder rápido. Só que a gente sabe que não é assim. Ah, beleza, responder rápido por responder rápido, eu sei disso aí, cara, mas como que eu faço isso? Novamente, lembrando das tarefas mundanas. Quantas perguntas você acha que você responde sobre pronta entrega, sobre frete, sobre originalidade, sobre aplicação, né? Bastante. Deve ser, é muita coisa, né? A gente tem o dado aqui, tá? Eu sempre faço a provocação primeiro, né? Que é 50%. Ou seja, você fica lá sentado na frente do seu computador das 8 às 18 lá, respondendo pergunta, né? Isso aqui. Cara, você poderia muito bem diminuir na metade o tempo útil que você gasta nisso. Por quê? O robô ele poderia muito bem atender você nisso, né? Ou você poderia até mesmo, quem sabe, simplificar o seu anúncio para que essas perguntas elas não existam. Só que o cliente ele vai te fazer essa pergunta e ele espera a resposta em 2 minutos, senão ele sai e ele vai procurar no concorrente. O concorrente respondeu, já era. Porque outra coisa que é legal é a gente pensar no seguinte. Suponha que eu vendo aqui microfone de lapela, sei lá, o fone de ouvido. Realmente faz diferença para mim, Igor, né? Se eu vou pagar R$50 no fone de ouvido ou se eu vou pagar 52, 55, não faz diferença, né? Quem me responder primeiro leva meus 5 pontos a mais ou a menos, né? Então, é essa que é a resposta também, né? A forma da resposta é muito importante. Exatamente. Às vezes a galera responde assim, ah, tem pronta entrega? Tem. Podia, né? Oi, tudo bem? Temos sim, se você comprar agora eu envio ali no mesmo momento e tal, né? Alguma coisa assim. Por quê? O cara que tá te fazendo uma pergunta, ele não tá fazendo uma pergunta porque sim. Ninguém gosta de ser atendido, gente. Ninguém tá carente, né? Você vai no shopping, você gosta que o vendedor vem lá e fala assim, cara, e aí, né? Você tá olhando a vitrine, aí o cara do sapato lá, o cara vem assim, ah, pô, precisa de ajuda? Às vezes você nem queria comprar, né? Você só tava lá, cara, vendo um sapato bonito aqui pra mim, pra minha esposa, sei lá. E aí, isso incomoda, né? Então, se o cara que, na experiência do digital, ele tá solicitando atendimento, é porque ele realmente precisa. Ou ele realmente quer validar se você existe. E essa é uma sacada genial do Mercado Livre de ter colocado esse campo de perguntas e resposta. Porque 98% das pessoas que entram no anúncio, hoje elas não concluem a compra. É muito louco, né? 98%, cara. Então, sei lá, você tem lá um tráfego de 100 mil, 2 mil pedidos só que você vai ter. Na média, né? Obviamente, pode ser que tenha pessoas que fazem mais. Mas por que a média é tão baixa? Porque o cara está inseguro de comprar. Ele precisa desse empurrãozinho. Voltando ao exemplo da câmera lá, né? Eu quero uma câmera boa para tirar foto no Instagram. Só que, cara, custa R$8.000 aqui o iPhone 12. Sei lá quanto tá, nem sei. Eu vou comprar um iPhone 12 antes de validar se o vendedor existe? Não. Mas nem a pau, né? Nem a pau. Eu preciso, cara, pô, beleza, você me entrega amanhã? Entrega amanhã, fica tranquilo, pode comprar, vai original, nota fiscal, não sei o quê. Por quê? Porque a galera realmente precisa dessa validação. Né? E aí que entra o robô. É por isso que a gente fala que o robô não é para responder pergunta, pessoal. Ó, quer dizer, né? Isso na prática é o que ele faz. Mas ele tá ali para vender. O robô é venda. Ele não é um atendimento. E isso não só o robô. É o atendimento humano também. Ou seja, todo mundo que está aqui, cara, você não está no Mercado Livre respondendo perguntas. Você está vendendo.
Porque mesmo se você está fazendo um pós-vendas legal ali, o cara perguntou, qual que é o meu código de rastreio? Você foi lá e falou, cara, fica tranquilo, seu código de rastreio é esse, se precisar de mais alguma ajuda, fala comigo, vou estar aqui, né, coloca ele ali no colo. Fez isso, a chance dele ter uma recompra contigo é muito maior, ou pelo menos você está conseguindo fazer com que o algoritmo do Mercado Livre trabalhe para você, né? Então, todo e qualquer tipo de atendimento que você faz no Mercado Livre é venda, tá? E essa é a virada de jogo, né? Porque a galera pensa que é um trabalho, tipo, meio ingrato nesse sentido, porque, cara, já é difícil vender, já é difícil empacotar, já é difícil agendar o meu estoque no pool aqui. Eu fico lá 3 dias na fila tentando arrumar um espacinho com o Mercado Livre. É verdade. E agora, por que você está perdendo, então, tempo fazendo coisa diferente disso? Né? Bom, assim, de uma maneira geral, né, existem muitas outras aplicações da inteligência artificial. Mas essas são a que eu vejo mais na prática, assim, cara, se você faz isso, coloca isso, isso transforma realmente a maneira com que você trabalha hoje. E é o que eu vejo no meu dia a dia, né? Porque em relação a pergunta e resposta lá mesmo lá, vamos supor que no dia você gaste lá 5 horas respondendo pergunta, que às vezes são aquelas perguntas que são direto, né? Tem disponível, tem estoque, é original. Isso fora o tempo que você vai ganhar para você fazer, se dedicar o tempo a outras melhorar um anúncio, vai sobrar muito mais tempo para você fazer coisas que são melhor para performar a loja, né? Exatamente, né? E até mesmo o investimento que você tem nisso, em questão de valor monetário mesmo. Estou falando, cara, beleza, né? Você vai contratar alguém para fazer isso para você. Porque geralmente esse é o caminho que a gente pensa na hora de crescer. Né? Estou precisando crescer porque eu já estou com a corda no pescoço aqui. Vou contratar alguém? Não sei, né? Porque aí sua margem ela vai lá embaixo, acabou o seu dinheiro para investir em ads, acabou o seu dinheiro para, sei lá, cara, para pensar em comprar atacado. Então tudo isso entra na jogada. Porque quando a gente fala não só de ads, mas de contratação, a gente está falando de escalabilidade. E a escalabilidade foi da onde a gente surgiu. Veio a loja com esse desafio e falou pra gente, como que você resolve isso? Contratar 10 pessoas? Não, peraí. A gente resolve metade aqui para você. O resto você se vira aí também. Né? Porque tem coisa que não dá pra gente fazer. E isso é legal, eu sou muito honesto em relação a isso, né? Porque sempre tem a pessoa que entra no Mercado Livre e ela vai fazer uma pergunta que nem nós humanos entendemos o que o cara quer dizer, né? E aí ele fala um negócio extremamente cabeludo, cara, que, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada do que esse cara tá falando. E aí a gente precisa de mais um tempo para respondê-lo, né? Mas é normal, é natural, porque nem todo mundo tem esse nível de maturidade com a ferramenta. Então a gente tem que ter humildade também de entender que, poxa, por que não dar uma forcinha, né, para essa pessoa, sendo que agora eu tenho tempo para fazer isso, né? Não é questão de... Uma coisa que eu, particularmente Igor, né, eu acho muito complicado é quando a gente fica à mercê das perguntas, né? Chega uma pergunta, meu Deus, bate o desespero. Cara, não acredito que chegou uma pergunta agora que eu tô no meio de uma reunião aqui, eu tô no meio de uma live aqui do Luiz. Cara, eu não vou conseguir responder, ou depois pode ser que eu esqueça e tal. Por quê? Eu quero pensar em estratégia. Oi, Luiz? Perdeu a venda. Nesse intervalo Exatamente. Perdeu a venda. Nesse intervalo perdeu a venda. E a gente para de pensar em estratégia, né? Esse que é o grande problema, né? A gente se torna funcionário do nosso próprio negócio. E não pode. Isso é algo que nós, como consultores, né, Luiz, a gente tem muito essa responsabilidade, né?
de falar ali para os nossos consultados, falar, cara, não é assim. Você não pode ser funcionário do seu próprio negócio. A gente entende que no início não é fácil, mas existem automações. E não só robô para responder pergunta ou para analisar os dados de vocês, mas também automação de estoque, gestão financeira automática. São tudo coisas que não é só gastar dinheiro, né? Ele vai te entregar a possibilidade de você crescer. E isso é algo que, cara, o valor é inestimável, né? E no final das contas você vai pagar pouquinho por isso. Marginalmente, né, com o que ele te entrega. Uma das coisas que eu acho super bacana, né, que eu estava vendo no ano passado, com esse advento da pandemia, né, com o crescimento do e-commerce, é que ficou até mais difícil da gente dar conta de tudo, né, porque muito lojista, cara, chega para mim e fala assim, Igor, hoje eu sou um poste, né, veio mais 3 milhões de usuários ali dentro do Mercado Livre, 5, 10, nem lembro qual era o número, acho que era 5 milhões de novos usuários no ano passado no Mercado Livre. Desses 5 milhões, os meus anúncios estouraram, né? Nossa senhora, eu já era o top seller da categoria e agora eu sou o top mega blaster seller. Só que, se essas pessoas pararem de comprar, eu tenho um estoque aqui que tem 20 mil peças paradas. E agora? O que eu faço com isso? Né? Então, antes de você pensar no seu crescimento exponencial, você tem que pensar nos seus processos. Porque o processo, ele ou te quebra, ou ele faz você escalar. Isso não é uma coisa que eu falo para só quem é grande, né? Porque às vezes o pessoal costuma pensar, pô, mas beleza, mas a grande quantidade de dados eu só tenho quando eu for grande. É verdade, né? Faz sentido, né? Só que quando a gente pensa em ser grande e ser pequeno, a diferença o pequeno, ele é uma lancha, né? Ele consegue manobrar qualquer iceberg ali. Agora o Titanic bateu, né? Ele bate no iceberg. Então, por isso que o cara que é pequeno, ele consegue manobrar, ele tem que pensar que se eu tenho mais agilidade para fazer as coisas, conforme os adventos, né, de mais usuários, de mais pessoas, eu tenho que estar preparado para tudo e ter um crescimento sustentável. Porque quando eu chegar no tamanho do Titanic, eu posso bater no iceberg que ele não quebra no meio. Eu atravesso o iceberg, né? Coloco lá uma furadeira na ponta. Porque aí, beleza, os seus processos, eles te seguram. Não adianta a gente pegar a medalha Platinum para perder no mês seguinte. Né? Eu vou ficar caindo e peguei e voltando, né? Exatamente. Às vezes nem volta, né? Esse que é o grande problema. Porque... e aí uma outra coisa que a gente faz aqui, que é super massa, é a análise de saúde dos anúncios. A maioria das pessoas não sabe disso, mas muito provavelmente você tem anúncios dentro do seu Mercado Livre que eles não estão saudáveis. E o que ele faz, ele derruba o seu ranqueamento dentro das páginas, tá? E a gente analisa e consegue mostrar para você, cara, esse anúncio aqui, ele já era. Eu sei que ele vendia antes, mas agora ele não vende mais. Tira e faz outro. E isso é algo muito bacana, né? Porque às vezes a gente acha que, cara, não, beleza, esse produto aqui vendia, o produto é massa, eu vou continuar fazendo ele. Só que não necessariamente, porque às vezes você teve um monte de reclamação em cima desse produto por algum motivo X, né? E aí o anúncio ele perde a sua qualidade. E aí então é preciso você ficar atento também a essas questões de o anúncio ele pode te colocar no Platinum, assim como ele pode te derrubar, né? E aí quando você cai, cara, para conquistar essa medalha de novo vai ser difícil, porque você vai ter que reiniciar esse anúncio que te colocou lá. Por isso que eu falo bastante pro pessoal, né? A gente vê bastante o pessoal que vende no Mercado Livre é o quê? Faz o anúncio,
simplesmente fez anúncio de qualquer jeito, deixa o anúncio lá, aí depois a pessoa reclama que não vendeu, que vendia, depois parou, mas a pessoa não para analisar, não faz uma análise depois de um tempo. A pessoa tem que sempre fazer um anúncio e tá analisando aquele anúncio, não sempre simplesmente fazer o anúncio, jogar lá, deixar Deus dará que vai vender. Nem sempre é assim. Você pode ter sorte de fazer um anúncio de qualquer jeito, colocar lá e vender, pode ser. Mas o importante é você fazer um anúncio, continuar analisando ele, continua vendo se esse anúncio está performando, vendo a posição. Isso é o importante, né? Exatamente, né? A gente tem o costume, e cara, costume é um negócio dose, né? Porque às vezes a gente não consegue quebrar ele. Mas cara, publiquei um anúncio, ele vendeu, beleza, é um anúncio bom, né? E às vezes não necessariamente, né? Às vezes é um anúncio que poderia estar performando 3 vezes mais e você não sabia porque você colocou, sei lá, a qualidade da foto não tá legal. Então, é importante também, outra dica que eu passo, né? Analise o seu concorrente, né? Não é para copiar o anúncio dele, obviamente, que isso é a maior bobagem que você pode fazer, tá? Não copie o anúncio dos seus concorrentes, porque o Mercado Livre ele percebe, né? Mas dá uma olhada e vê, cara, pô, o que é diferente isso aqui? Qual que será que é a estratégia dele? Né? Todo mundo faz isso. Eu faço isso com meus concorrentes, nem tenho loja, né? Cara, todo mundo faz isso. Todo mundo faz benchmark no concorrente, porque às vezes ele teve uma sacada que você não teve e talvez seja super interessante. Então, igual o Luiz falou, pensa, obviamente, na sua casa, né? Organiza ela direitinho, depois vê por que a grama do vizinho está mais verde. Opa, peraí, né? Vou adubar aqui a minha grama para ela crescer mais verde também. E isso vai te trazer realmente um crescimento sustentável, né? E fazer com que você consiga ter esses processos organizados. Porque na prática, quando eu falo aqui sobre inteligência artificial, eu estou falando de parar de fazer o mesmo procedimento várias vezes e pensar na quantidade de informação que você tem recebido e o que você está fazendo com isso. Por exemplo, quando a gente compra lá uma publicidade, aí a gente se preocupa, né? Porque, cara, eu coloquei a publicidade aqui, pô, ninguém está clicando. Aí eu fico louco. Não, mas peraí, como assim ninguém está clicando na minha publicação ali que está impulsionada? Né? Ou então, pô, a galera está clicando, mas não está comprando. O que está acontecendo? Aí você vai atrás. Só que todos os seus outros anúncios, eles estão passando pelo mesmo processo. Né? Você está gastando dinheiro ali, porque você gastou energia para criar o anúncio, já gastou dinheiro, e você podia ter criado outro que venderia. Então, tudo que você faz, pelo menos aí das 8 às 5, né? Para quem tem essa jornada, ou sei lá, né? Para quem é empreendedor mesmo, é 24 horas por dia. Tudo que você faz, você está investindo grana nisso. Então, tem essa mentalidade também de que, opa, eu vou realmente passar 5 horas respondendo pergunta? Ou eu vou criar um anúncio aqui que, cara, esse aqui vai vender? Vou atrás de novos SKUs, vou atrás de melhores fornecedores. Então, todas essas coisas colocadas na ponta do lápis é a estratégia de inteligência artificial que a gente fala. O robô, ele é o mínimo. É o mínimo que você tem que ter, responder as perguntinhas ali e tal. Mas a entrega de valor que a gente dá é essa. De, opa, agora eu consigo pensar no meu negócio. Depois que colocou o processo, aí você tem tempo para você melhorar seus anúncios, tem tempo para melhorar a sua conta. Exatamente. E são coisas que, assim, não é reinventar a roda, né? Coisa que eu tô falando, tem gente aqui que provavelmente fala, cara, esse cara só fala a mesma coisa, né? E é verdade, porque eu não preciso reinventar nada, né? Quem tem que reinventar os processos são vocês, né? Como que vocês vão fazer isso também são vocês que vão decidir. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. As ferramentas que você vai usar para isso
você que vai escolher. É óbvio que existem tendências. A inteligência artificial não é à toa que de 2016 para cá a gente conquistou 500 lojas. E não foi só a gente, tem inteligência artificial para tudo, né? Tem o robô lá que o carro que dirige automático lá da Tesla lá. Cara, aquilo, ele vem de uma necessidade, porque senão ninguém comprava, né? Então, tudo isso que a gente fala de crescimento de novas tecnologias, elas vêm para resolver problemas. Uma estatística legal que, né, eu analisei, eu acho que foi a IBM que trouxe isso, eu não tenho certeza, mas que a gente pensa que, né, o robô vai roubar nosso emprego, né? Só que mais empregos foram gerados depois do advento dessas novas tecnologias, não só do robô, das automações ali dentro de fábrica, né? Mais empregos foram gerados. Por quê? Porque a gente para de fazer coisa de pregar o negócio ali, deixa o robô prega, eu preciso cuidar do robô agora. Então a diferença a gente precisa se qualificar e entender muito bem daquilo que a gente está falando para sair na frente. E todo mundo que está participando de uma live, cara, quarta-feira, 4h30, 5 horas da tarde, está saindo na frente, né? Porque seus concorrentes não estão aqui. Tá. E você falou um negócio muito interessante, né? Sobre a gente pensar, né? Eu vou perder, vai vir um robô perder o meu trabalho. E esses dias eu fiz uma história aqui no meu Instagram. Há 8 anos atrás eu era técnico mecânico de maquinária agrícola. E eu tenho uma miniatura aqui de uma colhedeira de cana. E eu mostrei a colhedeira, tal, mostrei como que era o processo da colheita de cana. E essa máquina, essa colhedeira de cana, ela substitui 150 homens por hora. Então, ou seja, 150 pessoas ficaram desempregadas. Só que dentro dessas 150 pessoas, quem procurou se profissionalizar para ser operador da máquina, quem se profissionalizou para ser o operador do trator, quem foi e buscou conhecimento, dobrou o salário do que o cara ganhava lá cortando cana, e é o que nós temos que fazer hoje. Hoje a gente tem que pensar, não que vai tomar o meu espaço, você tem que pensar que é um crescimento, tem que buscar conhecimento para você sair na frente, dobrar o seu salário, ganhar muito mais do que você ganha hoje. Exatamente, né? Isso para o cara que é empreendedor, para o cara que é funcionário, né? Tudo isso, cara. A tecnologia que a gente mostra aqui, beleza, inteligência artificial, sei lá, né? Smartphone, a TV lá com a Netflix e tal, cara, isso aí tudo vem para facilitar a nossa vida. Porque senão não tinha aderência, né? Eu sou muito dessa crença. Se facilita a vida, é por isso que as pessoas usam, senão ninguém usava. Então, por exemplo, o smartphone, cara, eu estou aqui na live no Instagram, a gente usa isso aqui, esse artifício, porque ele nos ajuda de alguma forma. É a mesma coisa vocês. Cara, eu vou usar aqui do publicador em massa ali do Mercado Livre, porque isso me ajuda. Eu vou vender, vou fazer o ads ali do Mercado Livre, porque isso aqui me ajuda. Todas as ferramentas que você analisa, elas não só estão ali para te poupar trabalho, mas como elas têm um ganho por trás, né? Então, as funções que são desenvolvidas, elas não são por um acaso. Tudo sempre tem um propósito. Então, entendam o propósito daquilo. Por isso que eu começo a minha apresentação falando do porquê que a gente existe, porque o propósito é o que vai fazer com que eu dê as funções para você, né? A mesma coisa é você como lojista. Cara, qual que é o propósito da sua loja? Cara, é vender, sei lá, piscinas de acrílico. Cara, o propósito seu é trazer felicidade na casa das pessoas. O cara que compra uma piscina de acrílico, ele quer colocar lá no jardim dele e, mano, deixar a criançada brincar no negócio. Então, essa sacada, né, pode colocar o seu anúncio de uma forma diferenciada. Fala assim, cara, pô, você coloca um vídeo lá que tem essa feature, né, que ninguém usa, coloca um vídeo lá do pessoal brincando na piscina lá de acrílico. Que coisa maravilhosa, né? Todo mundo vai querer, porque ou a gente compra por sonho, ou a gente compra por dor, né? Então pense no seu produto.
Pode Eu falar. sempre falo isso, sempre falo isso para os alunos, né? Quando você vai fazer uma foto de um determinado produto, você está anunciando, faça também uma foto ambientada para a pessoa se sentir ela usando aquele produto, que nem, por exemplo, um tapete. Você faz lá um tapete, uma foto ambientada numa sala, a pessoa vai começar a visualizar aquele tapete na sala dela e é o que vai fazer a diferença dela de comprar aquele produto. Exatamente, exatamente. E aí, o ambiente, né, ele é a parte que menos importa. A sacada foi que você entendeu isso, né? Então, o fato de você entender muito do seu produto, ele não significa muita coisa. Porque, cara, eu entendo pra cacete do robô aqui, né, com modéstia à parte. Mas e daí, né? Eu poderia aqui, cara, mostrar aqui uma demonstração na prática. O robô respondendo perguntas. Legal, é massa de ver. Só que isso eu prefiro deixar para as pessoas verem na prática elas mesmas. Você vai lá atrás, cara, e eu mostro, né? Todo mundo, obviamente, pode entrar em contato aqui no Instagram da GoBots, que eu mesmo vou responder. Mas não é isso que eu faço, né? O que eu faço é dou mais tempo para as pessoas. Esse é o meu propósito. Fazer com que o seu e-commerce cresça. Não é ter um robô que responde, né? O objetivo é resolver a sua dor e fazer você crescer, né? Automatizar o processo. Exatamente. Bom, então, cara, assim, do meu lado, é isso, assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né, algum ponto que queira acrescentar. Eu sou de falar pra cacete, né, e aí, geralmente, eu acabo indo para vários pontos ao mesmo tempo, mas é porque eu gosto de fazer conteúdo dessa forma, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, coloco aqui esse espaço aqui, que eu vou ficar em silêncio, eu prometo, e aí vocês podem perguntar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, façam a pergunta aí. O Igor vai estar respondendo sobre a GoBoss. Eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto o pessoal vai se esquematizando as perguntas aí. Que nem, por exemplo, a minha contratar a GoBots, como que funciona, qual que é o processo. Cara, legal. É super simples, tá? A gente trabalha no esquema plug and play, né? Que basicamente é você acessa o nosso site, clica lá no botãozinho de acessar com o Mercado Livre, ele vai te pedir as permissões dentro da sua loja, você dá o ok ali, deu permitir, em até 2 dias úteis a gente já calibrou o robô para vocês, tá? Obviamente, oferecemos um teste gratuito ali de 30 dias para você analisar se tem aderência, se não tem aderência, como funciona, mas é um processo também que a gente conduz bastante essa jornada, né? Fala, cara, ó, esses vai ser os resultados que você pode esperar, né? Como que você vai fazer para chegar nisso, o que você tem que fazer, o que não é indicado que você faça. Então a gente tem essa jornada toda guiada para conseguir atender os clientes de mais variados tamanhos, né? É só importante que essa vinculação ela vai te fazer algumas perguntas para calibrar o robô, né? Porque tem coisas que eu não posso saber, por exemplo, que eu não sei, aliás. Você tem uma loja lá e aí a pessoa te pergunta, quanto tempo para você enviar o produto após a confirmação do pagamento? Ué, eu, Igor, não tenho como saber, né? Então você que tem que me passar essa informação. E aí por isso que ele já te pergunta para a gente calibrar isso e tá tudo bem direcionado para a loja. Mas é muito simples, tá? O site é www.gobots.ai. Posso até digitar aqui, se eu conseguir aqui na Ring Light, vamos ver, hein? Olha o desafio. Tem uma condição digitando, então a pergunta aqui do Vinícius. Lá, bem, consegui. Show. Eu tenho uma pergunta do Vinícius aqui, ó. Gostaria de saber como funcionam as respostas fora do horário comercial. Preciso ter um funcionário para monitorar as respostas que o robô dá? Cara, legal, Vinícius, boa pergunta, tá? Você não precisa ter um funcionário para ficar monitorando as respostas que o robô dá. Existem algumas estratégias diferentes que a gente usa para ele responder durante o horário, fora do horário comercial, desculpa. E basicamente, ele pode analisar a pergunta, entender aquilo que o cliente está falando e dar a resposta, né? Conforme ele
tenha seu nível de confiança e responde a pergunta. Ou ele pode mandar uma mensagem explicando para aquele cliente que as pessoas não estão no horário de atendimento, né? Ele pode deixar essa pergunta para o atendente responder no dia seguinte. Fica muito a critério do próprio lojista, tá? Mas não precisa. Por quê? Quando você abre o nosso painel, por ali você consegue dar o joinha ou negativo nas respostas do robô. Então ele tem essa autocalibração, né? Você dá um negativo ali, ele entende, opa, errei. O que será que eu posso fazer de melhor? Você mesmo dá um feedback para ele. Então ele já tem essa noção de aprendizado de máquina, né? Que quanto mais feedback ele vai recebendo, mais entendendo da sua loja ele fica e, portanto, ele começa a responder as perguntas com mais assertividade, né? E isso é muito bacana, porque o pessoal fica com medo disso, né? Ah, o robô vai errar, Igor. Ah, não, eu tenho medo de um robô, né, e tal. Ele vai responder, vai ser aquele negócio super sem humanizado, né, e tal. Pessoal, não se preocupem, né? Nós temos uma análise aqui dentro de que a gente já entendeu qual é a melhor forma de responder uma pergunta dentro do Mercado Livre, né? A gente está nessa aí há 4 anos. Então não é como se a gente está começando ontem. Então a gente já sabe como fazer para o robô errar menos, bem menos, tipo, ele acerta ali 90% das perguntas, podendo chegar a 99%, né? E também a melhor forma de responder cada tipo de pergunta. Então, por exemplo, pronta entrega? Sim. Não, não é assim que ele vai responder. Ele vai responder, olá, temos a pronta entrega sim. Caso você queira, pode finalizar o pedido, eu já envio para você o quanto antes. Fica tranquilo, um grande abraço aqui, equipe Luiz Gustavo e Corpo. Então, tudo isso ele vai conseguir, né, já entender da sua loja. E principalmente, tem o pessoal também que entra para mim e eles falam assim, Igor, a gente tem um produto muito personalizado. Cara, eu vendo produto aqui do automotivo. Não é para todo carro que serve. Não é para, né? Como que eu faço, né? Dá para usar o robô? Dá também, pessoal. Né? As perguntas mais específicas, obviamente, é aquilo que eu falei. Pode ser que o robô não responda, porque nem nós humanos iríamos responder aquilo, né? A gente precisa pensar. Robô é a mesma coisa. Só que, quando ele entende que a pergunta é simples, que tem muita, né, no automotivo, ele também responde. Então, não se preocupem sobre pergunta muito específica, porque isso a gente também já mapeou, já sabe o que fazer, o que não fazer. É claro que eu não vou falar que vai responder todas as perguntas, eu nunca vou falar isso, e se algum dia eu já falei isso, eu estava errado. Mas, justamente, né? O nosso objetivo é dar mais tempo para você responder essa específica, mas que também é necessário ali sempre a presença desse atendente. Bacana. Tô colocando para carregar aqui, Deixa tá eu ver acabando se... a bateria do celular. É que eu falei demais, né, Luiz? Você achou que eu ia falar só meia hora, o cara não para, velho. Não, tá certo que nós estamos aqui para entregar. Então, velho, tá certo. Por mim, a gente fica até meia-noite. Não, tô brincando. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham aí? Quem tiver suas dúvidas aí, depois nós vamos encerrar, né? Você tem mais alguma coisa a passar? Cara, era mais isso, né? Eu coloco aqui, já coloquei o site da GoBots, mas sigam a gente aqui no Instagram mesmo, manda uma perguntinha ali que não só, né, ajuda a gente aí com like e tal, mas também eu mesmo tenho acesso ao Instagram, né? Eu vou conversar com vocês, eu me coloco aqui à disposição de todos, mas se ninguém tem mais dúvida, eu acho que era isso. Tá. Primeiramente, eu gostaria de deixar um recado para vocês também. Quem aí não me segue ainda, me segue aqui no Instagram também. Sempre eu estou gerando conteúdo aqui no Mercado Livre, tá? E eu gostaria de agradecer ao Igor aí que aceitou o meu convite e disponibilizou aí seu tempo para estar aqui passando esse conteúdo. Eu fiquei muito contente aqui com o conteúdo que você passou, com esse papo nosso aqui. Eu espero que a gente tenha mais encontros para nós aqui
E também gostaria de convidar vocês aí também que sexta-feira nós temos mais uma live onde eu vou passar sobre Mercado Ads, tá? Então, todos estão convidados aí a participar de sexta-feira da live também. Excelente, Luiz. Cara, eu vou participar pelo menos aí, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né? Algo que eu gosto muito do assunto, né? Quero entender mais. E eu que agradeço esse tempo aqui disponibilizado, essa oportunidade aí de falar para o pessoal. E agradeço a presença de todos aí. Sei que teve gente que ficou do início ao fim. Então, realmente, muito obrigado, tá, pessoal? É o que eu sempre digo, né? Se tem uma pessoa disposta a me ouvir, eu sempre vou estar falando. Então, é algo que eu fico realmente muito grato de ter audiência, né? Das pessoas estarem dispostas. Então, realmente foi um prazer estar aqui falando com todos vocês. Quem ficou também, eu prezo muito isso também. Quem ficou até do começo ao fim aí, eu não prezo quantidade, eu prezo qualidade. Então, quem ficou aqui, eu tenho certeza que vai sair daqui com a cabeça aberta para mudar o negócio, tudo aí automatizar, pensando numa performance da loja, né? Excelente. Bom, Luiz, brigadão, viu, querido? Um Eu abraço que e a gente se agradeço. vê aí no curso. Valeu? Valeu, Falou, boa pessoal. Um noite. abraço para todos. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.